Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Pinheiro e na nossa aula hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de citações. Bem, inicialmente é importante que saibamos que existe basicamente três tipos de citações diferentes que podem ser feitas. É o que nós chamamos de citação direta, de citação indireta e de citação de citação. Mas, professor, para que serve aprender citação dentro da metodologia? Bem, a citação ela vai servir para que a gente possa dar os devidos créditos aos autores que já falaram sobre determinado assunto. Muitos alunos pensam que ao escrever um artigo, ao fazer um TCC, uma monografia, eles vão colocar frases, vão colocar parágrafos, sem que seja necessário dizer autores que respaldaram aquele tipo de conhecimento. Então é importante que nós saibamos desde já que todo tipo de fundamentação teórica que vocês forem fazer, todo tipo de argumentação, parágrafos que vocês vão escrever no referencial de vocês, no trabalho de conclusão de curso, ele precisa ser fundamentado em autores que, de uma certa forma, já tangenciaram, já falaram sobre o assunto que vocês estão abordando. E por que isso é importante? Para que a gente possa dar os devidos créditos a quem já comentou sobre aquilo. Então, assim, é interessante que a gente consiga, de fato, desde o início, fazer o exercício de estar sempre fazendo a citação da forma correta, para que a gente já consiga moldar todo o trabalho de vocês, não só no trabalho de conclusão de curso, mas todos os trabalhos acadêmicos que são solicitados para vocês, para que já esteja dentro da formatação que é solicitada, que é pela universidade, que é a ABNT. Então, é importante também que vocês saibam a fazer a citação correta para que seja evitado o plágio. Ou seja, quando o aluno ou a aluna eles começam a colocar parágrafos que retiram de determinados textos, de determinados autores, de determinados livros, e não colocam os autores que comentaram sobre aquele assunto, isso pode ser considerado plágio e também é computado como uma forma de crime. Então é importante que a gente saiba que tudo que for citado, ele precisa ser referenciado e que essa referência que vai aparecer no decorrer do texto, ela também precisa estar inserida na lista de referências lá no final dos trabalhos acadêmicos. Eu convido vocês para que vocês possam dar uma olhada, baseado nas aulas anteriores, em que eu expliquei formas de encontrar trabalhos acadêmicos, em que eu falei sobre diferentes sites, SPEL, SCL, Google Acadêmico e diversos outros, para que vocês possam procurar trabalhos lá de assuntos que vocês acham interessantes e verifiquem o formato, verifiquem a estrutura desses trabalhos. Vocês vão observar que todo trabalho científico ele é composto por citações. É quando a gente fala segundo o autor tal, no ano tal, conforme Beltrano, no ano tal, de acordo com Ciclano, no ano tal. Então, é a maneira em que a gente respalda o que foi que a teoria, o que é que outras pessoas já contribuíram em relação àquela temática. E é a partir daí que a gente pode desenvolver qual vai ser a nossa contribuição em relação àquele tema. É importante que também a gente saiba que o foco na nossa aula de hoje ele vai ser o foco na norma de citações que foi atualizada já agora no mês de julho de 2023, que é a norma 10.520. Então, toda a nossa aula ela já está atualizada com as atuais normas de citações da ABNT. Vamos começar, então, a falar sobre a citação direta. Como o próprio nome já fala, citação direta, eu vou estar colocando diretamente aquele trecho, aquele parágrafo, aquela frase, da mesma forma que eu encontrei no artigo, ou no capítulo de livro, ou naquela autoria ao qual eu estou lendo no momento. Por isso o nome é citação direta, porque a gente chama como uma cópia literal. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de um parágrafo, uma frase ou uma expressão extraída diretamente da fonte. Ah, professor, mas espera aí. O senhor também não disse que Ctrl+C, Ctrl+V isso não pode ser feito? Correto. Quando a gente faz isso em determinados trechos, em determinadas partes do título, ou do capítulo, ou do artigo, a gente precisa seguir algumas regras da ABNT para que isso esteja dentro do padrão aceitado pela metodologia. O que é que significa? Ela vai ser a cópia, então, exatamente igual ao que o documento foi extraído, e a citação direta ela pode ser dividida em dois tipos.
nós temos a citação direta curta, que é uma citação que tem até 3 linhas. Então, digamos que nós estejamos lendo um artigo científico e eu encontro uma parte daquele artigo que eu achei interessante colocar no meu trabalho. Se aquela parte que eu vou extrair, colocar tal qual no meu texto, ela tem até 3 linhas, nós chamamos isso de citação direta curta. E nós também temos a citação direta longa, que é quando eu tenho uma parte, um fragmento daquele texto, e ela tem mais de 3 linhas. Para isso, nós temos também caracterizações diferentes. Se tem mais de 3 linhas, nós chamamos de citação direta longa. Então, rapidamente, citação direta, cópia literal, de acordo com o que está no texto que está sendo lido. Se ela for uma cópia de até 3 linhas, citação direta curta. Se for acima de 3 linhas, citação direta longa. Coloquei aqui um exemplo básico sobre citação direta curta, para que vocês possam acompanhar. Olha só, Dias 2009, página 7, acredita que, abre aspas, muitos dos egressos em administração de cursos de reconhecida excelência ocupam cargos estratégicos, fecham aspas. Vocês podem observar que aqui, ao colocar essa citação direta, eu precisei tomar alguns cuidados necessários, como, por exemplo, colocar o último nome do autor, nesse caso, Dias, colocar o ano ao qual o autor publicou aquele trabalho, que foi no ano de 2009. Essas informações, elas compõem, muitas vezes, logo no início do trabalho que vocês vão estar fazendo a leitura. E aqui, nesse caso, como se trata de uma citação direta, é fundamental que eu informe a página ao qual eu coloquei aquele trecho da citação. Então, isso é uma particularidade importante da citação direta. Eu coloquei o último nome, coloquei o ano e coloquei a página, porque se trata de uma citação direta. Nesse caso, como a gente acabou de falar, é uma citação direta curta, porque ela tem até 3 linhas. Então, a gente pode verificar aqui que a gente está com, entre aspas, exatamente aquilo que eu copiei, ou seja, que eu tirei tal qual o texto do Dias em 2009. Da mesma forma que o autor ele pode aparecer no início da citação, o autor também pode aparecer ao final da citação, como vocês estão visualizando. Aqui, a gente só vai mudar o quê? A citação permanece a mesma, dentro de aspas, porque é uma citação direta curta, até 3 linhas, e o autor, ao invés de aparecer no início, ele vai aparecer dentro do parênteses, somente na parte final. Professor, qual é o certo, qual é o errado? Os dois estão certos. Isso aqui se trata de recursos de escrita, em que em alguns momentos vocês podem colocar a autoria logo na frente, em outros momentos vocês podem colocar a autoria ao final e irem intercalando. Então, os dois eles são aceitáveis, eles são permitidos. O que precisa ficar atento é que precisa, obrigatoriamente, na citação direta curta, eu ter o último nome do autor, o ano em que o autor publicou aquele trabalho, que vocês encontram essas informações também em todos os trabalhos acadêmicos, e nesse caso, a gente precisa colocar a página de onde foi tirado o fragmento de texto que eu estou fazendo a citação direta. Bem, como a gente viu um exemplo de citação direta curta, vamos ver um exemplo de citação direta longa. Como eu já havia falado, a citação direta longa, elas são mais de 3 linhas. Quando nós temos mais de 3 linhas, que a gente vai fazer uma cópia literal do trabalho, ele vai ser colocado à parte do texto. Ou seja, ele vai apresentar um deslocamento, muitas vezes direcionado para a direita. É possível que alguns de vocês, ao lerem alguns trabalhos acadêmicos, já tenham se deparado com esse tipo de formatação. Quando isso aparece, automaticamente vocês já conseguem perceber que se trata de uma citação direta longa, ou seja, mais de 3 linhas. Por isso ela é recuada e ela é destacada do texto. Na anterior, que a gente estava vendo, que era a citação direta curta, até 3 linhas, ela é incorporada no próprio texto. Então, nesse caso da citação direta longa, a gente faz um deslocamento de um recuo aproximadamente de 4 centímetros. Nesse caso específico também, não é mais necessário a utilização de aspas. Então, ao fazer esse deslocamento, as aspas elas podem deixar de ser utilizadas. Na citação indireta, é um outro tipo de citação, e também, como o nome fala, eu vou indiretamente colocar as ideias de acordo com aquilo que eu acabei de ler. Professor, como é que isso faz? Como é que se faz essa citação indireta? É quando eu vou utilizar, gente, a ideia do autor, mas eu não vou fazer a transcrição literal. Eu não vou copiar e colar da mesma forma que o autor diz. Porém, eu vou interpretar aquilo que eu acabei de ler de determinada autoria.
Então, é quando eu vou escrever uma informação com as minhas próprias palavras, que é o que a gente chama de paráfrase. É importante também na citação indireta que eu informe o nome do autor e o ano em que a obra foi consultada. Uma dica importante: no caso de citação indireta, eu não preciso colocar aspas ou não tenho nenhum tipo de formatação especial, como no caso a página, que existia na citação direta. Então, na citação indireta, eu coloquei também aqui um exemplo. Por exemplo, Paulo e Ferola, em 2010, acreditam que, e aí eu informo o que os dois autores acreditam de acordo com o texto dele. Vocês podem observar que nessa citação indireta, eu continuo mantendo o último nome de cada autor, no caso, esse texto são dois autores, eu continuo mantendo o ano de publicação desse texto, no caso 2010. Mas vocês observam que aqui eu não cito página, eu não preciso colocar página. E isso é uma característica da citação indireta. Da mesma forma, vocês observam que na citação indireta eu não coloco aspas. Na citação indireta eu não tenho essa obrigatoriedade, porque eu já estou exatamente interpretando com as minhas palavras aquilo que eu li. Então é necessário que a gente continue fazendo a citação de autores que falaram aquilo, porém tendo todo esse cuidado necessário que cabe a uma citação indireta. Professor, da mesma forma que a anterior, o autor ele pode aparecer no início ou no final? Pode também. Aqui vocês estão vendo um exemplo em que também os dois autores, Paulo e Ferola, eles aparecem ao final da citação. Vocês podem ver que a frase ela permanece a mesma, que foi uma interpretação minha do texto, mas ao final nós temos particularidades, ou seja, Paulo e Ferola aparecem ao final dentro do parênteses, somente a primeira letra em caixa alta, e a gente separa um autor do outro por ponto e vírgula, como vocês estão visualizando, e a gente separa o autor do ano por vírgula, como vocês estão vendo. Então, resumindo, citação indireta, interpretação que a gente faz de determinado texto, eu preciso continuar colocando essa citação, porém eu não tenho necessidade de colocar páginas e nem tenho necessidade de colocar aspas. Uma característica também que a gente pode estar usando é a citação de citação. E o próprio nome é autoexplicativo. É quando eu vou fazer uma citação direta ou indireta de um texto que eu não tive acesso ao original. Esse tipo de citação ela só deve ser utilizada em casos em que o documento original ele realmente não conseguiu ser recuperado. Por exemplo, digamos que eu esteja tendo acesso a um determinado artigo e esse artigo ele cita um determinado autor. Eu vou lá na lista de referências, na parte final, e tento encontrar, eu tento localizar aquele autor ao qual eu achei interessante. Digamos que ao procurar aquele texto, eu não tive acesso, aquele texto ele não está disponível para mim, nem na biblioteca, nem na internet. Então, nesses casos específicos, a gente pode estar utilizando a citação de citação. Por que esse é um tipo de citação que ela não deve ser muito utilizada? Porque é como se a gente estivesse fazendo uma interpretação de outra interpretação. Então, sempre o interessante é que o aluno ele procure ter acesso direto ao texto, porque aí ele vai ter acesso à fonte original e vai poder fazer a própria interpretação sem ter nenhum outro tipo de atravessamento. Em casos de não acesso direto ao texto, a citação de citação ela pode ser utilizada. Mas, mais uma vez, eu repito, ela deve ser evitada, deve ser utilizada o mínimo possível. Como é que a gente faz, então, professor, uma citação de citação? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Segundo Exbrode, de 1994, Apude, Pato, ponto e vírgula, Tamayo, 2006, e aí a gente continua a frase, que é a citação do Exbrode. O que é que vocês estão observando nessa citação de citação? Vocês estão vendo que a Exbrode, 1994, ele foi citado por Pato e Tamayo. Professor, como é que eu sei disso? Apude é uma palavra em latim que significa citado por. Então, sempre que a palavra apude aparecer, significa que o autor anterior foi citado por os autores que estão vindo em seguida. E aí a gente consegue perceber isso até pelo ano. Então, Exbrode foi publicado, ele publicou o trabalho em 1994. Então, ele teria, de fato, que ser citado por Pato e Tamayo, que são dois autores, que publicaram o trabalho em 2006. Nesse caso específico, qual é o trabalho ao qual eu estou tendo acesso, que eu estou conseguindo ler? É o trabalho de Pato e Tamayo em 2006. Qual é o trabalho que eu não consegui encontrar? É o trabalho do Exbrode de 1994. Por isso, esse recurso de citação de citação. Nesse caso específico, nós temos uma citação indireta. Professor, como é que eu sei disso?
Porque vocês estão vendo uma citação de citação em que não existe página e também não existe aspas. Professor, e eu posso colocar isso no final também? Também, da mesma forma. Em vez do autor aparecer no início, ele vai aparecer no final com essas características que vocês estão visualizando. Aqui eu coloquei para facilitar a visualização de vocês em relação a elementos que precisam compor o critério de citação de autor-data. Coloquei aqui, por exemplo, Pinheiro, é o meu último nome, onde a gente vai ter Pinheiro, espaço, 2023, e aí o texto ao qual vocês estão lendo do Pinheiro. Outro exemplo aqui é se o Pinheiro ele aparece ao final, então ele vai vir todo, né, dentro do parêntese, somente a primeira letra em caixa alta. Aí a gente vai ter a mesma coisa, Pinheiro, 2003, e aí a gente vai ter um espaçamento entre o nome e o ano em que foi publicada a obra. Isso daqui é um exemplo de citação indireta, que são esses dois primeiros aqui que vocês estão vendo de cima. Na parte de baixo, a gente está também falando um outro exemplo, mas de um exemplo de citação direta. Se Pinheiro vier no início, eu coloquei aqui, Pinheiro 2023, vírgula, P, que significa página, ponto, espaço 32. Digamos que o trecho da obra que vocês querem do autor, ele esteja localizado na página 32. Então, essa seria a forma correta de fazer a citação. Se o autor vier todo ao final, ele vai ser feito da mesma forma, sendo que vai estar todo em caixa, vai estar todo dentro do parênteses e somente a primeira letra em caixa alta. Mas a estrutura de lógica, ela segue bem similar ao que a gente viu antes. Coloquei aqui também, pessoal, alguns exemplos, tanto de citação de 3 autores, como de citação de mais de 3 autores. É possível que em alguns trabalhos eu tenha autorias de 1, de 2, de 3, ou de mais de 3, até, dependendo da revista, dependendo do trabalho, até uma série de autores podem estar compondo aquele artigo ou aquele trabalho que vocês estão visualizando. Então, nesse caso, eu coloquei aqui exemplos diferentes. Se vocês forem ler um exemplo de 1 ou 2 trabalhos, eu já comentei antes, nos slides anteriores. Se a gente for ler algum texto em que o artigo ele tem 3 autores, a gente geralmente vai visualizar isso. Na primeira página do artigo já aparecem os autores que compuseram o trabalho. Então, nós podemos ter um exemplo de citação aqui. Segundo Pato é um autor, Ross e Tamayo, 2005. Aqui eu tenho um texto de 3 autores, e aí, em seguida, eu escrevo a frase, né, ao qual eu interpretei do Pato, Ross e Tamayo. Por que eu estou dizendo ao qual eu interpretei? Porque vocês estão visualizando que aqui, nesse primeiro exemplo de 3 autores, se trata de uma citação indireta. Por que eu sei que é uma citação indireta? Porque não tem página e também não tem aspas. Aqui, da mesma forma, eu posso pegar os autores no início e colocar no final. E aí, a sistemática permanece a mesma. Pato, ponto e vírgula, Ross, ponto e vírgula, Tamayo, vírgula, 2005. E aqui eu faço a interpretação anterior do texto do Pato, Ross e Tamayo. Logo em seguida, eu coloquei um exemplo também de citações de mais de 4 autores. Professor, e a gente tem diferença quando eu vou citar mais de 3 autores? Temos. Nós utilizamos acima de 3 autores um recurso que a gente chama que é et al, que também é uma palavra em latim que significa e outros. Nesses casos específicos, a gente só cita geralmente o primeiro autor. Vocês vão ver nos artigos que eu vou ter autores que vão vir em sequência. Quando eu tenho mais de 3 autores, a gente só cita o último nome do primeiro autor. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Silva Filho, que é um nome composto do primeiro autor, já é assim mesmo o último nome dele, et al, ou seja, e outros, em itálico, 2007, que foi o ano que foi publicado esse trabalho. Ao pesquisarem estudantes universitários, e aí eu coloco a citação ao qual eu estou lendo do Silva Filho e outros autores. A mesma forma, eu também posso colocar esses autores ao final, como a gente já comentou antes, em que, no caso, só a primeira letra do nome vai em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, o et al aparece em itálico, e em seguida a gente também tem o ano ao qual a obra foi publicada. Nessa citação, a gente também tem um exemplo de citação indireta. Como eu sei, professor? Porque vocês estão vendo que não tem página e também não tem aspas. Se vocês aprenderem que sempre que eu vou fazer uma cópia literal, obrigatoriamente eu vou ter aspas e vou ter página, se for citação direta curta, isso é fácil. Se for citação direta longa, eu vou ter a página, porque continua sendo uma citação direta,
mas eu vou ter um parágrafo recuado, vai ser aquele parágrafo deslocado 4 centímetros à direita. Observações importantes que, inclusive, já foram faladas aqui na nossa aula. Apude significa citado por, ele precisa ser colocado em itálico no texto, é quando a gente vai fazer citação de citação, como o exemplo que eu falei. Et al. Significa e outros, ele também é grafado em itálico no texto. A citação direta acima de 3 linhas, recapitulando, ela precisa ser recuada 4 centímetros à direita, e mais uma vez reforçando, se ela for uma citação direta longa, que é aquela recuada, eu não tenho a obrigatoriedade de aspas. E sempre eu coloco o último nome dos autores ao fazer a citação. Coloquei aqui um exemplo, Sibeli Osório Falcones e João Chiavenato, digamos que são 2 autores de um determinado texto. Se eu quero citar esses autores, eu vou colocar Falcone, que é o último nome da Sibeli, e Chiavenato, que é o último nome do segundo autor, coloco o ano da obra dentro do parênteses e em seguida eu faço a citação, seja direta curta, seja direta longa, seja citação indireta. Então aqui são observações importantes para que a gente possa estruturar e compor o processo de citação dos trabalhos. Mais uma vez eu repito, é fundamental que todos os trabalhos respeitem as regras metodológicas de citação, que é quando a gente dá crédito a quem já chegou antes e que também já fundamentou, já falou aquele tema. Isso é importante porque quando o aluno e a aluna eles colocam as citações, eles colocam o respaldo de onde tiraram essas informações. Isso evita com que o próprio aluno não seja colocado em situação delicada de precisar explicar determinado tipo de citação que, na verdade, não foi de autoria dele ou dela. Então, quando se tem a citação, é possível ser dito, opa, isso daqui foi baseado no estudo desses 2 autores, desses 3 autores, enfim. Então, é uma maneira também do aluno se respaldar cientificamente de que aquela informação ela já foi proveniente de fala de outros pesquisadores. Bem, pessoal, mais uma vez, bons estudos, e aqui a gente finaliza, então, a nossa aula de citação.